Bom dia, gente. Eu sou a Natália e o título da minha pesquisa é Investigação do efeito de franzir as sobrancelhas sobre a emissão de palavras no singular e plural para universitários. Meu professor orientador é o Márcio Borges Moreira. Vamos para a introdução. Na minha introdução, eu utilizei alguns conceitos que foram muito importantes para a construção da minha pesquisa. O primeiro é o conceito das consequências reforçadoras, que, de acordo com Moreira e Medeiros, 2019, na análise do comportamento, as consequências que aumentam a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente são classificadas como reforçadoras. Outro conceito muito importante para o meu trabalho é o de extinção operante, que, de acordo com Moreira e Medeiros, 2019, é um processo que ocorre quando se suspende o reforçamento de uma ação e sua frequência de ocorrência diminui até retornar ao seu nível operante, isto é, até que volte a acontecer com a mesma frequência que acontecia antes de ser reforçada. O conceito de punição também foi muito utilizado aqui no meu trabalho. De acordo com Moreira e Medeiros, as consequências do comportamento que diminuem a probabilidade de sua ocorrência são chamadas de punição. E a atenção como um estímulo reforçador, que foi um conceito muito importante para o meu trabalho também, de acordo com Strapasson e Dietrich, 2008, nós não reagimos a todos os estímulos presentes em nosso ambiente, e esse responder diferencial pressupõe algum mecanismo de seleção dos estímulos aos quais devemos responder. No meu trabalho, esse mecanismo de seleção dos estímulos seria o prestar atenção. E agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa de Greenspan, de 1955, porque o meu trabalho é uma continuidade à pesquisa de Greenspan. Os objetivos da pesquisa era indicar as consequências de duas operações verbais em duas respostas verbais diferentes. Foram utilizadas as apresentações de dois estímulos, o e o aham, depois de uma das duas respostas, ou substantivos no plural, ou qualquer palavra de qualquer outra classe gramatical no plural. Participaram da pesquisa 75 estudantes de psicologia. Eles foram divididos em 5 grupos de 15. No entanto, cada indivíduo foi testado individualmente e as sessões tiveram duração de 50 minutos cada. Para o grupo 1 e 2, foi apresentado o estímulo após cada resposta no plural, durante os primeiros 25 minutos. Para os grupos 3 e 4, foi apresentado o estímulo após cada resposta não plural, durante os primeiros 25 minutos. Em todos os grupos, os sujeitos continuaram a responder por mais 25 minutos, nos quais o estímulo contingente foi omitido. Foi utilizado também um grupo de controle, no caso é o quinto grupo, né? No qual nenhum estímulo contingente foi introduzido durante os 50 minutos inteiros. Os resultados indicaram que aumentou a frequência de respostas e diminuiu a frequência de respostas plurais. Agora vamos para os objetivos da minha pesquisa. Os meus objetivos são observar se o ato de dizer no sentido de aprovação daquilo que está sendo dito pelo cliente vai funcionar como um reforço para o seu discurso. E se for emitida a palavra e em seguida a pesquisadora franzir as sobrancelhas, no sentido de desaprovação do discurso do paciente, poderá funcionar como uma punição ao comportamento do sujeito. Agora a gente vai para o método. Participaram da minha pesquisa 5 universitários. As participantes 1, 2 e 3 são do sexo feminino. As 3 estavam no segundo semestre de administração. A participante 4, também do sexo feminino, estava no primeiro semestre de biomedicina. E o participante 5, que é do sexo masculino, estava cursando gestão em recursos humanos e ele já estava no quarto semestre. O local. A pesquisa foi realizada online, né, de forma online, e foi recomendado que tanto a pesquisadora como o participante estivessem em locais sem ruído e com boa conexão com a internet.
Os instrumentos utilizados foram a plataforma do Google Meet, uma planilha para registrar os dados, caneta, computador e cronômetro. Os meus estímulos foram a emissão da expressão aham e o ato de franzir as sobrancelhas. E o delineamento utilizado foi o delineamento experimental de sujeito como seu próprio controle, ou seja, de sujeito único. As variáveis. A variável independente do meu trabalho são as expressões verbais e faciais do psicoterapeuta, que assumem dois valores, a emissão da expressão aham e franzir as sobrancelhas. E a variável dependente é a frequência de verbalização de palavras no plural. Agora o procedimento. A pesquisadora entrou em contato com as participantes da pesquisa para perguntar se elas queriam participar, né? Eu falei um pouco de como seria a pesquisa. E aí, depois que elas aceitaram, eu enviei uma cópia do TCLE para elas assinarem. Depois que elas me assinaram, elas me enviaram de volta. E aí a gente combinou a data e o horário certinho para acontecer a pesquisa. Eu informei que a pesquisa duraria 55 minutos, sendo dividida em 3 períodos de 15 minutos, sendo que entre a linha de base e a intervenção 1, e a intervenção 1 e a intervenção 2, a gente teria 2 intervalos de 5 minutos. E o procedimento consistiu em 3 condições experimentais, como eu já falei: linha de base, intervenção 1 e intervenção 2. Na linha de base, eu disse a seguinte instrução para as participantes: obrigada pela sua participação. Ela terá duração de 45 minutos. Essa é uma pesquisa sobre associação de palavras e sua tarefa é falar palavras que lhe vierem à cabeça durante todo o tempo da sessão. Só não pode contar, por exemplo, 1, 2, 3. Tente falar pausadamente, tente falar tanto palavras no singular quanto no plural, e também substantivos, adjetivos. Tente manter seu olhar em direção a mim. E eu fiquei com a expressão neutra durante os 15 minutos. Na intervenção 1, eu falei aham depois de cada palavra que o participante falava no plural e fiquei com a expressão neutra também. Já na intervenção 2, eu falei aham a cada palavra no plural dita pelo participante e franzi as sobrancelhas também. E no final dos 15 minutos eu fiz 3 perguntas. Agora a gente vai para os resultados. A figura 1 compara a frequência da emissão de palavras no plural e no singular. No eixo vertical estão representadas as ocorrências e no eixo horizontal as condições experimentais. Esse é o gráfico do participante 1. Esse é o gráfico do participante 2. E aqui a gente pode destacar que, quando comparada ao participante 1, essa pessoa falou muito mais palavras no plural. A participante 1 falou 5 palavras no plural e a participante 2 falou 17 palavras no plural. A participante 3, também quando comparada à participante 1, falou muitas palavras no plural, falou 33 palavras no plural, e também quando comparada à participante 2, ela emitiu quase o dobro de palavras no plural, porque a participante 2 falou 17 e a participante 3 falou 33. Em relação ao participante 4, a gente percebe que houve uma queda brusca, né, na quantidade de palavras faladas no singular. E o participante 5, a gente pode perceber que ele começou falando bastante palavras no singular, aí esse número foi caindo, e ele começou falando poucas palavras no plural, e esse número foi aumentando. Na intervenção 1, ele falou 72 palavras no singular e 96 no plural. Na intervenção 2, ele continuou falando mais palavras no plural. Ele falou 92 palavras no plural e 46 no singular. Figura 2. Ela compara o quantitativo de palavras emitidas até os 5 minutos, até os 10 minutos e até os 15 minutos de cada condição experimental. No eixo vertical estão representadas as ocorrências e no eixo horizontal as condições. Esse é o gráfico do participante 1. A gente pode ver que ela começa falando bastante palavras, né, nos primeiros 5 minutos e depois esse número vai caindo, mas no geral deu uma estabilizada. Em relação ao participante 2, a gente pode perceber que na intervenção 2,
dos 11 minutos até os 15 minutos, teve uma queda brusca, né, na quantidade de palavras ditas. Ela falou até os 5 minutos da intervenção 2, ela tinha falado 72 palavras. Aos 10 minutos, ela tinha falado 42 palavras. E aos 15 minutos, ela tinha falado somente 22 palavras. Esse é o gráfico do P3, a mesma coisa, se manteve muito constante, assim, durante todo o tempo. Em relação ao P4, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o P2. Mas a gente pode ver que o P4 ele falou pouquíssimas palavras, né? Os números são bem baixos. E no final da intervenção 2, dos 11 aos 15 minutos, ficou mais baixo ainda. Ela falou no final 14 palavras, se eu não me engano. E foi isso. P5 também teve uma queda, mas não foi tão brusca quanto a dos outros. A figura 3 representa a quantidade total de palavras emitidas no somatório de todas as condições experimentais. E aqui a gente tem como destaque o participante 3, que foi o que mais falou. Ele falou 635 palavras durante toda a pesquisa. E o participante 4, como eu mostrei para vocês lá na figura 2, vou voltar lá para vocês verem. Aí, ó, o participante 4 foi o que tem os índices mais baixos, né? Então, ele foi o que menos falou palavras. Ele falou 375 palavras durante toda a pesquisa. Agora a gente vai para as respostas das perguntas que eu fiz lá na intervenção 2, no final da intervenção 2. A primeira pergunta era: sobre o que você acha que foi tudo isso? O P1 não tinha ideia do que se tratava a pesquisa. O P2 acreditava que o propósito da pesquisa era observar se os participantes, ao falar palavras aleatórias, acabariam dando indícios de algo que estava acontecendo em suas vidas. Ela achava que, tipo assim, ela ia começar a falar, sei lá, do pai, e aí ela falava amor. Aí quando ela falava mãe, ela falava, sei lá, estresse. Ela achava que isso ia dar algum indício de alguma coisa que estava acontecendo na vida dela. Isso ia mostrar alguma coisa da relação dela com os pais dela. O P3 acreditava que a pesquisa pretendia observar a variabilidade de palavras que o participante conseguia falar durante o tempo da pesquisa e sobre quais temas essa pessoa falaria. O P4 acreditava que a pesquisa tinha como objetivo observar quantas palavras o participante conseguia falar no tempo estimado. E o P5 não tinha ideia do que se tratava a pesquisa. Agora são as respostas da segunda pergunta. A segunda pergunta era: você notou alguma mudança no tipo de palavras que você estava dizendo? O P1 não notou mudança no tipo de palavra que estava dizendo, mas ele percebeu que eu falei aham quando quando ele falava a palavra óculos. Essa foi a única palavra que ele disse no plural, então ele até falou aham, ele até falou óculos, aí eu falei aham, e depois ele repetiu, acho que para ter até certeza, né, que eu estava falando, que eu estava dando uma resposta. P2 não percebeu mudanças, P3 também não, P4 também não, e o P5 percebeu, mas também foi só isso que ele falou, que simplesmente que percebeu. Agora a pergunta número 3. Qual você acha que era o propósito do aham e das expressões faciais da pesquisadora? O P1 não soube dizer qual o propósito do aham e não percebeu a minha expressão facial. E como não percebeu, não fazia ideia de qual era o propósito disso. O P2 disse que não sabia qual era o propósito do aham e que não tinha percebido que eu franzia a sobrancelha. De acordo com o P3, o aham era uma forma de eu dizer que ele podia prosseguir, que ele podia continuar falando. E também não percebeu que eu franzia as sobrancelhas. O P4 acreditava que eu falava aham para poder incomodar ela. E também não percebeu que eu franzia as sobrancelhas. O P5 percebeu que eu falava aham quando ele falava palavras no plural. Só que ele não soube apontar um propósito para isso. Ele disse que se sentia mais confortável quando ouvia uma resposta minha, por isso ele insistiu em falar palavras no plural. E ele percebeu que eu franzia as sobrancelhas, mas ele achou que era só uma expressão qualquer, ele não achava que tinha um propósito específico. Agora a gente vai para a discussão.
Em relação ao participante 4, que foi o participante que menos falou, que eu mostrei para vocês lá na figura 3, na figura 2 também, né? Essa daqui é a figura 1, mas eu mostrei as outras também. Essa queda brusca, eu acredito que tenha ocorrido porque eu precisei interromper a pesquisa algumas vezes, para poder solicitar que a participante olhasse para mim, porque ela não estava olhando para mim, ela estava olhando para o quarto, ela estava olhando para o ambiente onde ela estava, para poder ter ideia do que falar, né? Em relação ao participante 5, como eu falei para vocês ali nas respostas das perguntas, ele percebeu que eu respondia, né, quando ele falava palavras no plural, e se sentiu mais confortável com isso, então ele continuou falando. Então, a intervenção 1, que era quando eu falava aham, no sentido de aprovação do que estava sendo dito pelo cliente, eu tive o resultado que eu queria, né? Eu reforcei o comportamento dele de falar palavras no plural. Mas na intervenção 2, eu pretendia, com aham e franzir as sobrancelhas, meio que desaprovar o discurso do cliente, não funcionou, porque ele continuou falando palavras no plural. Ele falou até mais palavras no plural do que ele tinha falado na intervenção 1. Em relação aos participantes 2, 3, 4 e 5, deve ser considerada a possibilidade do ato da pesquisadora de franzir as sobrancelhas, na intervenção 2, ter provocado uma diminuição da quantidade de palavras emitidas pelos participantes. Não, não, não na emissão de, não na emissão de palavras no plural, mas assim, na emissão de todas as palavras, entendeu? Singular e plural. O ato de eu ter franzido as sobrancelhas pode ter provocado a diminuição na emissão de palavras geral, não no singular nem no plural, não, nos dois. Mesmo que eles não tenham percebido a expressão facial da pesquisadora, o ato de eu ter franzido as sobrancelhas pode ter funcionado como punição. Em relação à pesquisa de Greenspan, os resultados da minha pesquisa divergem daquilo que Greenspan obteve, porque na pesquisa dele, a emissão da expressão aham diminuiu a frequência de respostas plurais. E na minha pesquisa, o aham foi reforçadora para um participante, né, que foi o participante 5. Ou seja, aumentou a frequência de respostas plurais. Agora eu vou falar um pouco das limitações da minha pesquisa. O procedimento foi extenso e eu tive alguns questionamentos dos participantes. Eu falei na hora da apresentação da Agatha que alguns deles falavam, mas já e tal, não percebi que eu falei durante tanto tempo. Mas eles me perguntavam, tipo assim, no final da linha de base, eles me perguntavam, a próxima etapa vai ser a mesma coisa? No final da intervenção 1, eles também faziam a mesma pergunta, se a próxima etapa ia ser a mesma coisa. Então, eu acredito que ou eles estavam muito curiosos, ou sei lá, alguma coisa pode ter incomodado eles. E eu acredito que, pelo procedimento ter sido extenso, isso pode ter cansado um pouco eles. E a outra limitação é que a pesquisa foi realizada virtualmente e nem todo mundo tem uma internet de boa qualidade. Isso pode provocar atrasos na imagem e no áudio das chamadas de vídeo. Então, enquanto eles estavam lá, eles acabaram de falar, sei lá, óculos, aí eu falava aham, mas logo em seguida eles falavam outra palavra, pode ter sido que a minha resposta aham pode ter aparecido para eles só quando eles já estavam na outra palavra. Mas isso é só uma possibilidade. E é isso, gente. Muito obrigada.